estudando a porção semanal, amor, 31ª porção. O que vocês aprenderam estudando essa porção essa semana? Sim. Então, essa porção, ela traz a responsabilidade do sacerdote estar puro, né, de buscar uma pureza, uma vida pura, se apresentar ao Eterno puro, e ela também vai falar sobre as festas, não é? Então, eu quero fazer um resumo, não vou ler a paraxá para vocês, porque ler é para vocês lerem em casa, não é? Então, a gente vai fazer um resumo. Ah, Roxo, mas eu não sabia disso aí. Então, vocês aproveitem o Shabat aí para vocês se atualizarem. É muito importante que leiam a paraxá. Pessoal que tem a Torá em casa, façam uso dela, né? Então, reserva um tempo para você estar dentro do assunto. Pessoal, o Eterno nessa porção está pedindo para que o sacerdote ele traga uma vida pura, né? Por quê? Ele estaria se envolvendo com aquilo que era sagrado, com aquilo que era a oferta, né? A oferta ao Eterno, tanto de pazes como de perdão, como de agradecimento, enfim. Nós sabemos que a promessa do Eterno é que nós sejamos um reino de sacerdote. Então, já no auge da história que a gente está mundialmente, tudo que já aconteceu, a gente não pode levar nossa mentalidade de que só o sacerdote tem que se purificar, pessoal. Se você quer ter parte nos planos de Hashem, se você quer ter parte no mundo vindouro, logo você tem que estar puro. Você tem que cuidar com aquilo que você se alimenta, né? Você tem que se cuidar com aquilo que você se alimenta, sim ou não? Com aquilo que você ingere, você tem que tomar cuidado. O que você está comendo, não é? Como é que tá as tuas vestes? Você tem olhado para as tuas vestes? Então, essas restrições que a gente encontra aqui em Levítico 21, ele cabe para todos aqueles que se aproximam do Eterno, que querem servir ao Eterno. Então, não adianta a gente querer, como a gente aprendeu na porção da semana passada, querer oferecer algo para Deus daquilo que está no impulso do nosso coração, na servir ao Eterno de uma forma emocional, né? A gente tem que ter a emoção, mas a gente também tem que ter os nossos pés no chão. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque senão a gente vai estar cometendo erros e o Eterno não vai aceitar. Vós serão para mim um reino de sacerdote. Vocês são para mim um particular tesouro. Então, estamos num nível da história, estamos no auge da história, aonde todos têm que estar purificados, todos têm que estar se purificando, todos têm que estar cuidando daquilo que come, daquilo que veste e daquilo que fala. Uma certa ocasião, Yeshua disse para Pedro assim, ó, Pedro,
É um texto bastante conhecido por vocês. Ele diz assim, ó, Pedro, tu és Pedro. Né? No original ele está dizendo, Pedro, tu é uma pedra, Pedro. Né? Pedro significa pedra. E sobre essa pedra, eu edifico a minha Querlá. E ele diz assim, ó, eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. Não quiseram colocar na sua construção. E muitos tropeçarão nela. O que quer dizer isso? O que a Torá é para nós, pessoal? A Torá para nós, ela representa o Machia, não é? A árvore, Machia é a Torá viva. Né? Vocês têm que, já tem um bom tempo aí que eu estou explicando, que eu estou ensinando isso aí para vocês. Então já era para sair da, vocês já pronunciar, né? Yeshua é a Torá viva. Se os edificadores tropeçam no Machia, né? Aonde eles estão tropeçando? Na Torá. Edificadores, ou seja, os pastores, as religiões estão tropeçando na Torá. Dizem ter Yeshua como magia, dizem que, né, o povo de Israel rejeitou Yeshua e que eles aceitaram, né, Jesus como seu Salvador. Mas eles, pastores, os fundadores das religiões, tropeçam na Torá. Ou seja, né, não precisa guardar os mandamentos. Jesus, ele veio e ele aboliu a lei, né? Não precisa mais da lei. A lei agora nós somos livres, né? Pessoal, livre. Poucos dentro do cristianismo consideram Yeshua como rei. Pode que eles dizem assim, Jesus é o nosso rei, né? Mas na prática, muitos religiosos, na prática, Jesus não é o rei. Yeshua não é o rei. Na prática, eles trazem a idolatria, eles trazem o cristianismo. Sabe como é que é Yeshua para eles na prática? Yeshua para eles na prática é o Papai Noel, né? Que dá presente, só dá presente. Eles querem servir, dizem servir a Jesus, que Jesus é o seu Salvador, mas eles vivem querendo presente. Presente. Quem aí já viu o filme de Natal aí, natalino? E aquelas famílias envolvidas no filme natalino, são pobres ou são ricos? Ou seja, os religiosos, eles querem a prosperidade. Prosperar. Vocês estão conseguindo fazer a ligação do que eles fazem com Yeshua, do que eles querem fazer com Yeshua? Tirar a lei, tiram ele do posto de rei e trazem ele como um Papai Noel. O que é o Papai Noel, senão um Deus pagão? Que só dá presente. Eu vou lá na igreja com o pastor, ele vai orar por mim, vai me abençoar, eu vou receber uma bênção, eu vou receber isso, eu vou receber aquilo, só penso em receber, só em ganhar, em ganhar. E Yeshua diz, os edificadores tropeçarão, me rejeitarão. Os edificadores me rejeitarão. Ou seja, não querem a Torá. Eles não querem a Torá. E pregam uma liberdade, uma suposta liberdade. Pessoal, por que eles não querem Yeshua como rei? Por que eles não vivem Yeshua como rei? Porque todo reino tem regras. Ou seja, tem leis. Eles querem viver sem a lei. Uma vez querendo viver sem a lei, não vivem Yeshua como rei.
Não vivendo Yeshua como rei, quando não se fala em Yeshua como rei, não se vive Yeshua como rei, não se almeja ir embora para Israel. Porque Yeshua se assentará sobre o trono de Davi. Então não se fala sobre essa parte aí que Yeshua será rei, se assentará sobre o trono de Davi. Muitos não pregam sobre isso daí. Pregam o quê? Uma ida para o paraíso, né? E lá vão ficar debaixo dos os anjos tocarem harpa, aquela coisa, né? Sem lei, sem hora para nada. Esse aí é o paraíso para muitos religiosos. Né? E a gente sabe que Yeshua é o prometido que se assentará sobre o trono de Davi. E o seu reino será um reino de justiça, pessoal. Se é um reino de justiça, se haverá justiça nesse reino, logo haverá lei, haverá Torá. Então, Yeshua, né? Pedro, Keifa, ele vai, Keifa, segundo Keifa, versículo 1 em diante até o versículo, o capítulo 2, capítulo 1 em diante. E o capítulo 2 em diante vai falar disso aí que eu estou falando para vocês. Yeshua, ele é o nosso Cordeiro, que redime os nossos pecados. Por que que Yeshua redime o nosso pecado? Se a lei não existe mais, se não precisa lei. Qual é o sentido de ter do sacrifício de Yeshua para lavar os meus pecados? Que pecados são esses? Se logo a lei não existindo mais, o que acontece com as transgressões? Também deixam de existir. Então, é algo que vai muito contramão daquilo que os profetas, daquilo que Moisés, os profetas, os salmos e o Brit Hadashah nos deixam para que a gente estudem, né? Então vai contra. Então, Yeshua, ele é o nosso Cordeiro. Muitos estão esperando que ele venha, a segunda vinda dele, ele venha como um cordeiro. Ele não vem mais como um cordeiro, pessoal. Agora ele vem como rei. Ele vai vir como leão da tribo de Judá. Ele morreu como um cordeiro e ressuscitou como um leão. Ele virá como leão da tribo de Judá. Ele virá e será rei sobre Israel. Nós, judeus messiânicos, esperamos a volta do Mashiach e Yeshua para se assentar sobre o trono. Cabe a nós, messiânicos, entronizar Yeshua, colocar Yeshua no trono de Davi. Nós iremos receber ele. Nós iremos receber Yeshua e colocar ele, entronizar ele. Colocar ele no trono de Davi. Ele se assentará sobre o trono de Davi. Precisamos, sim, viver uma vida de santidade. Cuidar para não estar tropeçando. Cuidar para não estar tropeçando na Torá. Porque senão a gente vai estar tropeçando no Mashiach. Iremos estar tropeçando em Yeshua. Uma coisa que eu quero compartilhar com vocês também, pessoal, é que Yeshua chama Pedro de pedra. E ele trata toda a Querrilá, todo membro da Querrilá como uma pedrinha. Então, alguém aqui já viu, né, por foto, ou já viu, de repente, ao vivo, né, como se diz assim, viu mesmo, um castelinho de pedra? Aqui em Torres tem um castelinho de pedra, né? Que perto de nós, que é onde eles vendem vinho ali, uma coisa desse tipo aí. Um restaurante, né? Então,
Vocês já perceberam que as pedras não são todas iguais? Tem pedra pequena e pedra grande, a construção é desse tipo? Ou seja, aquele lado do Mashiach e Yeshua não são todos iguais. Não são todos iguais. Não é uma fábrica de tijolo que sai o tijolo ali e vai cortando e vai saindo tudo igualzinho. A religião quer fazer das pessoas tudo tijolinho, né? Moldar todo mundo ser igual. Como é que é a construção do nosso Mashiach Yeshua? Pedrinha. Cada pedrinha, ela tem o seu tamanho e ela tem o seu valor. E elas não são igual. Entre 7 milhões de habitantes no mundo, acredito eu, 7 bilhões de habitantes do mundo, nem todos são igual. Você é único. O seu sentimento, a sua devoção com o Eterno é única. E o que você tem que fazer com isso? Dar o melhor de você para Deus. Não tenta imitar ninguém, pessoal. Não tenta, eu vou ser igual aquele dali. Ou eu tenho que ser melhor que aquilo dali. Não entra na área de competição contra o teu irmão, porque ele é ele e você é você. Mas todos nós temos o mesmo objetivo. Qual que é o objetivo nosso? Adorar o único Deus. O único Deus. Todos têm o mesmo objetivo. Adorar o único Deus. Nós não somos iguais. As congregações não são iguais. Cada congregação tem um sistema. Mas todas as congregações têm o mesmo objetivo, que é adorar a Deus. Mas eu entendo que a gente não pode usar essa cor. Então, não use essa cor. Mas eu entendo que eu não posso fazer isso. Não faz isso. Você é único. Sirva ao Eterno por meio da Torá. A Torá é a orientação, né? É o querer de Deus. Há quem diga assim, que a Torá foi entregue no Sinai. Quem concorda que a Torá foi entregue no Sinai? Você concorda? Então, quero dizer para você assim, a Torá foi revelada no Sinai. Né? Mas antes, os nossos antepassados já sabiam das leis de Deus. Então, ela já existia. A Torá ela já existia antes mesmo de ser revelada lá no Sinai. Né? Então, Sete, né, da geração de Sete, que restaurou, né, voltou a adoração ao único Deus, ao verdadeiro Deus. Então, eles falavam do quê? Da Torá. Eles ensinavam a Torá. Onde é que Abraão aprendeu que ele deveria devolver o dízimo para o sacerdote? Melquisedeque. Né? Quem é que ensinou isso aí para ele? Né? Quem é que ensinou que existia um único Deus, Criador do universo? Né? Quem é que ensinou para José, para Iosef lá no Egito, que era errado ele se envolver com a mulher do seu patrão? Quem ensinou? Então a Torá foi revelada no Sinai. Foi dado ela escrita, né? Até, inclusive, alguém falou que essa daqui é uma cópia, né? E de fato ela é uma cópia. Ela é a cópia daquela que Moshe trouxe lá no Egito, lá no Sinai. Ela é uma cópia idêntica com aquela que Moshe trouxe lá do Egito, né? É um Sefer, aliás, que ele trouxe lá do Sinai. É um Sefer Torá, né? Com todas as restrições cobradas pelo nosso povo. Então, Baruch Hashem, por tudo que o Eterno fez e faz em nossas vidas. Então, que a gente possa, pessoal, ir de acordo com aquilo que o Eterno quer de nós. Pedro, segundo Pedro, eu quero ler para vocês, segundo Pedro,
Primeiro, alguns versículos diz, contudo, agora está uma situação que todos nós temos que tomar cuidado, pessoal. Muita gente dizendo ser homens de Deus. Para numa época de pandemia que o mundo está vivendo, tem muita gente profetizando agora. Tá pipocando profeta de tudo que é lado. De tudo que é ponta, está pipocando profetas. Mas poucos, muito poucos, quase um número bem desconsiderável, quase não dá para enxergar. Poucos estão falando da Torá. Mas é sonho, mais é revelações, mais é isso, mais é aquilo, mais é choro, mais é língua, né? Falando em língua, chorando, sonho e revelações, e vai faltar energia, e vai dar um apagão, né? Porque que o Apocalipse é isso aí, sabe? Então, tropeçam, erram no quê? Na Torá, não trazem a Torá, não trazem a luz da Torá. Eu vou pregar para vocês dentro da luz da Torá, por dentro da luz da Torá. Né? Então, aqui diz, contudo, surgirão falsos profetas no meio do povo, da mesma forma como haverá falsos mestres entre vocês, sob falso pretexto, eles introduzirão heresias destrutivas, negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo destas heresias, dessa forma, sobre si mesmo, repetindo a destruição. Pessoal, não só necessariamente pessoas estarão negando Yeshua. Entenderam? Aqui, o que eles estariam negando? Negando até mesmo o mestre que os comprou, trazendo desta forma sobre si mesmo, repetindo a destruição. Como é que está escrito aí na Bíblia de vocês? É o versículo. Deixa eu ver se eu acho. Creio que é o primeiro ainda. Pessoal, Keifa, ele não estava falando com o povo de Israel aqui. Ele estava falando com os judeus da diáspora. Esses, né, o povo da diáspora, né? Não somente judeu, pessoal. Pessoal, quando é coisa ruim, eles atribuem para o judaísmo. Pedro tá citando ali para as religiões, para os movimentos, mestres e doutores, que rejeitarão até mesmo aquele quem os resgatou. Quem que resgatou o povo? Quem foi que resgatou? Quem foi que resgatou? Yeshua não resgatou, pessoal. Quem resgatou foi Deus. Deus deu o seu Filho amado para resgatar o povo. E vocês aprenderam dentro do cristianismo que quem resgatou vocês foi Yeshua. Eles vão negando quem? Deus. O que eles ensinam que Deus é? Uma parte de uma trindade. Ensinando vocês a rejeitar aquele que os resgatou. Yeshua, ele é o cordeiro. Ele é o sacrifício. Deus entregou o filho dele para resgatar o mundo do pecado. Isso é muito importante que seja frisado, que vocês entendam que as religiões estão pregando heresias, mentiras, e estão inculcando na cabeça das pessoas, dos membros, que Deus, estão ensinando a rejeitar Deus, o único Criador do céu e da terra. Ensinam a não fazer mais o Shema.
que é a oração maior do povo de Israel, aonde testifica a unidade de Deus. Muitos seguirão suas devassidões, e por causa deles, o caminho verdadeiro será difamado. Por causa desses aí, pessoal, dessas pessoas aí, desses falsos mestres, desses falsos doutores, eles defamarão o caminho da verdade. Vamos falar uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês estudem a Paraxá. Estudem a Paraxá, que a Paraxá vai dizer assim, ó, quando sair de um determinado local, era para trocar as vestes, para o sacerdote trocar a veste. Porque eles eram para trocar a veste. Por que eles eram para eles trocar a veste, pessoal? Para eles não transmitir para o povo o quê? Santidade. Para não transmitir para o povo santidade. Troca as vestes. Vamos fazer um raciocínio? Por que eles tinham que tirar essas vestes? Eles tinham que tirar a veste porque eles suavam. Vocês já viram falar que as vestes, o manto, curava as pessoas? Porque inalava, saía suor na veste. E o suor é parte do sacerdote. E ele faria o quê? Santificaria. Então, esses falsos profetas e esses falsos mestres aqui que Keifa está dizendo, esses aí não receberam imposição de mão. Não teve alguém da santidade passando para eles com a imposição de mão, a autoridade para ele pregar aquilo dali. Ele não tem reconhecimento acadêmico, né, para pregar aquilo dali. Então, são pessoas que vão ensinar o quê? Heresias. Coisas da sua própria cabeça, coisas que eles imaginam, coisas que eles sonharam. Toda consagração, ela precisa do quê? Óleo. Não é? O que o óleo é? O que vai ser o uso do óleo faz o quê? A unção. Ungiu aquela pessoa para aquele determinado trabalho. Ele tem agora direito legal sobre aqueles estudos. Ele pode passar, ele pode estudar, ele pode dar estudo. Né? Então, pessoas que não têm isso daí, pessoas que não querem saber da nação de Israel, pessoas que não amam o povo de Israel, pessoas que não amam a Torá, ficam ensinando para o seu povo o quê? Heresias. E começam a pregar que o quê? Que esse povinho aqui tá fora da Torá. Esse povo aqui, eles não vivem a Torá. Né? Então começam a difamar. O caminho da verdade passa a ser defamado por eles. Pessoal, toma muito cuidado, né? Muito cuidado. Lá tem Torá, lá tem, né, reconhecimento judaico, o judaísmo reconhece eles, o judaísmo vibra com eles, as conquistas deles são uma conquista que Israel também vibra junto. Lá falando que é um povo amaldiçoado, é um povo que não cumpre Torá, é um povo que isso. E Yeshua diz assim, ó, pelos frutos conhecereis a árvore. Olha para os frutos, pessoal. Qual é os frutos que aquela comunidade está dando? São frutos judaicos? São frutos bons? São frutos que o Mashiach deu? O Mashiach, em momento algum, ele ensinou. Pessoal, presta atenção aqui, porque senão a gente... Os frutos que Yeshua ensinou foram frutos de bondade, né? Frutos de amor, frutos de... Pessoal, frutos de compromisso com o Eterno, de compromisso com a Torá. E Yeshua, em momento algum, ele saiu desaforando as pessoas. O que Yeshua fazia?
Ele aplicava a Torá, né? Era a Torá que Yeshua aplicava. Então não era lá por baixaria. Yeshua fazia baixaria, gritedo, se alterava lá com o sacerdote, não. Yeshua aplicava o quê? Torá. E é isso que a gente tem que ser. Devemos ter os frutos do Mashiach, os frutos de Yeshua. Buscar santidade, pessoal. Nos santificar. É isso que o Eterno quer de nós. Saia da Lashon Hará. Saia da maledicência. Saia da alimentação treife. Busque o kasherut do alimento físico como do alimento espiritual. Pessoal, a gente vai ver o Eterno dizendo assim: eu me aborreço pelas vossas alimentações, vossas reuniões. Vocês estão servindo um altar que não é para o Eterno. Ou seja, vocês estão se alimentando de treife. Vocês estão falando Lashon Hará, vocês estão trazendo maledicência. Estão profanando o altar de Deus. Não é só, eu fui lá, me envolvi com o morto, agora eu não vou ir lá na sinagoga, porque senão eu vou profanar a sinagoga. Às vezes você não se envolveu com o morto literalmente, mas você se envolve com o morto espiritualmente e você traz aquela podridão para dentro da comunidade e começa a falar de tal morto espiritual e você acaba impurificando. E o que o Eterno vai fazer com aqueles que impurificam o seu altar? O Eterno o eliminará. Veja bem no salmo que foi lido, esse salmo dos filhos de Cora, fala da tristeza do Mashiach, do que as nações estavam fazendo com a adoração a Deus. Pessoal, tem muita gente que fala mal de Esaú, fala mal de Esaú. Esaú tem o seu tempo. Não é? E Yeshua, ele é o príncipe de Edom, não é? Quem é Edom? Tem promessa para Edom ou não tem? Tem promessa. Quem é Edom? É Esaú? Promessa. Tem promessa para ele também. Tem muita gente achando que a promessa é só para mim, só eu. Eu sozinho entro no reino. Vai ser eu sozinho no paraíso e o resto vai tudo morrer. Tem promessas no tempo certo. Mas você, no tempo que era para você multiplicar o seu talento, que era para você dar o melhor de você, você está olhando para o erro dos outros? Você está apontando para o erro dos outros? Você está apontando para o erro de Esaú? Você está olhando para o erro de Israel? Né? E você? Você vai fazer o quê? Você é único. Único. Você é único. Dê o seu melhor. Dá o melhor de você. Leiam. Pessoal, não vou ler todo o texto aqui, mas leiam. Vocês vão ver que eu estou falando aqui tem base. Pedro, Keifa, Rachalia, está falando dessas coisas aí. E que nós estamos vivendo hoje. Nossos irmãos, alguns dentre nossos irmãos, esperam ainda o Mashiach vir, pessoal. Esperam o Mashiach vir. O Mashiach vir, a profecia diz que o Mashiach terá que entrar em Israel. Qual é o meio de transporte que ele entra em Israel? Sobre um jumentinho. Hoje, se ir lá em Israel com um jumentinho, o que acontece? Como é que eles vão ver o cidadão entrando lá em Israel com um jumentinho? Já é um indicador que o Mashiach teria que vir num tempo que o jumentinho era usado. É um meio de transporte. Hoje lá em Israel, né, tem lei até que protege, né, para não deixar vir sobre o jumentinho, não é? Aliás, muita carga em cima. Principalmente um jumentinho nunca usado, pessoal.
0 quilômetro. O filho de uma jumenta, né? Veja bem, Yeshua vem montado, o Mashiach entra montado em Jerusalém sobre um jumentinho. Quando o jumento era a primícia, lá na Torá, quando ele era a primícia, o que tinha que fazer com o jumento? Remir? Resgatar? O que Yeshua faz com nós? O que Yeshua fez com nós? Nos redimiu, nos resgatou, porque a gente era um jumento em questão do conhecimento da Torá. A gente é burro, né? A gente não conhece, a gente não sabe, a gente age como um burrinho. O que Yeshua faz com o burrinho? Redimiu, trocava o burrinho por quê? Oi? O cordeiro, não era? Redimia ele, desnucava ele, tinha que redimir. O que Yeshua falou para Nicodemo, se eu não me engano? O homem, ele tem que morrer e nascer de novo. Você que não entende a Torá, você que pensa que sabe tudo com a tua teologia cristã, você tem que morrer, meu querido. Morrer todo esse teu conhecimento aí e sentar num banco ali e ser remido por Yeshua. Deixar Yeshua te ensinar dentro de uma literatura judaica, dentro de uma visão judaica messiânica. Você tem que se permitir morrer todo aquele teu conhecimento, toda aquela tua bagagem. Deixa toda aquela bagagem. Morre e nasça no Mashiach Yeshua. Rei, pessoal. Rei. E aí então, eu vou passar para a segunda parte, que é a parte das festas, dos Yom Tov. O povo sai do Egito, o que o Eterno dá para o povo de Israel? Qual foi a primeira festa que o Eterno deu para Israel? Pessa. Viver o Pessa lá no Egito, não é? Pessa. Pessa quer dizer o quê? Passagem. Passagem daquela vida de escravo para livres. Né? Agora serão meus. Agora vocês são meus. Eu vou, né? O Eterno resgatou, tomou o povo de Israel para si. Eu vos libertarei com mão forte. Eu vou tirar vocês de lá. Né? Mas aí então, já o povo de Israel já entra num clima de um povo. Quando ele atravessa o mar, que ele chega do outro lado do mar, ele já ganha um espírito de um povo festivo. O que aconteceu do outro lado do mar? Festa. Miriam pegou um tamborim e já fez uma roda. E o que elas fizeram? Dançaram. Um povo alegre, um povo festivo. E logo já receberam o Shabat. O que é o Shabat, pessoal? O Shabat é um sinal entre mim e o meu povo. Está escrito lá em Ezequiel 12, né? É um sinal entre mim e o meu povo. No Shabat, a gente se envolve com compra. A gente se envolve indo no supermercado para trazer o mantimento para casa. No Shabat eu posso me envolver com a minha empresa. Aquele que é patrão pode estar lá preocupado com a empresa dele. Ele pode, o empregado ele pode estar preocupado com a sua produção no Shabat. No Shabat eu posso fazer o que eu quero? Não, né? Por quê? É santidade, né? É separado. No reino, quando Yeshua aparecer, eu posso dizer para Yeshua, Yeshua, espera um pouquinho porque eu tenho que ir lá resolver um negócio na minha empresa. Eu posso fazer isso no reino? Vai ser viável? Isso aí será possível? No reino eu posso dizer, Yeshua, vou ter que ir lá pagar uma conta da água lá, uma conta da luz. Você espera aí um pouquinho? No reino eu posso fazer isso? O que o Shabat é? Vocês já leram quando Pedro está dizendo assim, ó, ninguém vos julgue, ninguém vos condene,
por causa das festas, dos Yom Tov, por causa do Shabat, da lua nova, por causa daquilo que vocês comem. Vocês já leram isso aí? Já ouviram falar disso aí? Então leia o Brit Hadashah, pessoal. Vamos estudar o Brit Hadashah. Ninguém vos julgue por isso, porque isto tudo aí são sombras do que há de acontecer nos dias futuros. O que é o Shabat, então? O que Shabat é? Sombra, sinal daquilo que vai acontecer no futuro. O Shabat nada mais é do que uma partícula do reino. Quando eu digo, ó, Senhor, hoje no Shabat eu tenho umas coisas particular minha para resolver, umas questões particular minha para resolver. O que eu estou dizendo para Deus? Teu reino, o reino do teu filho, Mashiach e Yeshua, para mim ele é menor do que as minhas compras, do que os meus problemas. O reino do teu filho amado, Mashiach e Yeshua, para mim ele é menor. Porque se Yeshua aparecer bem no momento que eu estou numa fila de banco lá para pagar uma conta, eu vou continuar na fila e ele que segue o reino dele. Você, a pessoa que faz isso daí com as questões do eterno, que trata do Shabat disso aí, ele é eleito para o reino? Então ele está tropicando, ele está tropeçando no quê? Na pedra. Você está tropicando ainda na pedra. Você ainda está tropicando. Você tem que andar igual o povo de Israel andou quando ele saiu do Egito, de cabeça erguida, pessoal. Você não vai tropicar. Com Mashiach você não vai tropicar. E aí, a gente está vivendo o Pessa, é o que abre o leque das festividades do calendário festivo, não é? Então é Pessa, logo depois vem Shavuot, a entrega, né, a outorga da Torá, a revelação da Torá já existente, pessoal. Né? Depois de Shavuot vem Rosh Hashanah. Depois de Rosh Hashanah vem o quê? Yom Kippur. Depois de Yom Kippur, Sukkot, pessoal. Tudo sombras do reino. Em cada festividade, cada Yom Tov, quando se finaliza, a gente diz Leshana Rabá. Leshana Rabá Ben Yerushalayim, se não me engano, algo dessa natureza. No ano que vem, que seja em Yerushalayim. Para nós, crente na messianidade de Yeshua, que no ano que vem seja em Yerushalayim, será com quem? Mashiach. Ou as portas da chegada do Mashiach, pessoal. Também acreditamos que muitos messiânicos irão para Israel, para Eretz Israel, antes da chegada do Mashiach, para receber o Mashiach, para fazer a recepção do Mashiach. Então, as festas de Yom Tov são celebradas dentro dos movimentos religiosos. Os movimentos religiosos, conhece? Pessoal, não existe movimento religioso judaico. Judaico é uma forma. Judaísmo não tem nada a ver com religiosidade, religião. Ele não é religião. Então, os religiosos conhecem os Yom Tov, as festas bíblicas? Eles, o que eles fazem? Tropicam, tropeçam. Pessoal, o cristianismo, ele lê ali dizendo que os edificadores tropeçaram na pedra, atribuem ao judaísmo que o judeu tropeçar na pedra. Né? E o cristianismo, o religioso, vive tropeçando na pedra todo dia, o tempo inteiro. Tropeçando na Torá, tropeçando na lei de Deus. Caindo nas transgressões. Né?
Yeshua, né, ele diz que os edificadores, os pastores tropeçarão. Né? Então, enganarão, pessoal. Então, peça base na Torá, peça estudos do Taná, do Brit Hadashah, peça essa visão. Amém? Que o Eterno possa nos abençoar no crescimento da sua vontade, da sua palavra, que a gente possa continuar sendo servos do Eterno e fazendo o seu querer, sem heresia, pessoal. Tudo aquilo que não tem base na Torá, que não tem base nos profetas do Brit Hadashah, são heresias. São heresias. Fuja disso aí. Escuta o conselho do Eterno. Sai dela, povo meu, para que você não seja participante nas suas transgressões. O Eterno também diz assim, ó, lembra onde tu caiu. Lembra aonde tu trupicou, em qual preceito que tu trupicou. E volte ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? A Torá é o primeiro amor. A Torá é o primeiro amor. Te volte para a Torá. Né? E você vai conseguir se achegar a Deus. Você vai conseguir trazer Deus para dentro da tua casa, para dentro da tua vida. Amém? Baruch Hashem. Agradeço ao Eterno por essa oportunidade. E a todos que nos acompanharam, que o Eterno nos cerque com as suas brahot.